Alô, meus aluninhos do 901, beijo no coração de vocês, a saudade é muito grande. Vamos dar continuidade à nossa matéria preferida, física. Bom, gente, semana passada nós vimos o movimento uniforme, que era aquele movimento que tinha velocidade constante, eu percorria espaços iguais em tempos iguais. Essa semana nós vamos dar um upgrade no movimento uniformemente variado, ou seja, vou começar a variar este movimento. Nós vamos ver em dois momentos distintos. Essa semana eu vou falar sobre o tipo, como funciona. Na próxima semana, os gráficos e como resolver alguns exercícios. Tá? Então, movimento uniformemente variado. A principal característica desse cara é uma coisa chamada aceleração, que é a razão entre a velocidade e o tempo. Essa fórmula que aqui está, ó. A aceleração é a razão entre velocidade e tempo. Mas quem é a aceleração? O que é acelerar? Cuidado para não confundir com o pedal de aceleração do carro ou da moto. Acelerar na física significa variar a velocidade, ou seja, se há aceleração, há variação na velocidade. E essa variação pode ser tanto aumentar o valor da velocidade, como diminuir o valor da velocidade. Então, acelerar nada mais é do que variar a velocidade. Então, qual é a função da aceleração? É alterar o valor numérico da velocidade. Então, se eu tenho a velocidade 10, 5, 4, 3, 2, o que está acontecendo? Ela está diminuindo, então eu estou acelerando negativamente, ou seja, eu estou freando esse movimento. Agora eu tenho 2, 4, 10, esse movimento está aumentando a velocidade. Se ele está aumentando, eu estou acelerando positivamente. Ok? Bem, a velocidade média, lá no movimento uniforme, ela era calculada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui no movimento uniformemente variado, essa velocidade média, ela é calculada, como ela é variável essa velocidade, eu vou calcular a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por 2. E aí eu tenho valor de velocidade média, não mais de espaço, e sim de velocidade. Então, velocidade média, na realidade, é a média das velocidades. Bem, a velocidade também no movimento uniforme, ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais AT, o famoso vi você à toa, tá? Então, ó, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu tenho essa outra fórmula aqui de baixo, que é a do Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Qual é a diferença da fórmula de cima, já que as duas calculam velocidade? A primeira, eu calculo velocidade se eu tiver tempo. Então, se o problema me pedir velocidade e me informar o tempo, eu calculo, então, V igual a V0 mais AT. Se o problema me oferece espaço, então eu não vou utilizar de cima, eu vou utilizar de baixo, que é de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, em cima, se eu tiver tempo, embaixo, se eu tiver espaço. E o espaço eu calculo através do que a gente costuma ouvir falar por aí, sorvetão, que é o S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A, aceleração, T, tempo ao quadrado, V0, velocidade inicial, S0, espaço inicial. Ok? Bem, vamos lá. Uma diferenciação para vocês lembrarem da anterior e nessa agora, para a gente poder fixar e trabalhar melhor. No movimento uniforme, o espaço horário era S igual a S0 mais VT. Agora eu tenho S igual a S0 mais VT, que era a mesma coisa da outra, só que eu acrescento esse pedaço aqui, ó, mais AT ao quadrado sobre 2. Vejam que o início da fórmula é a mesma, tá? A velocidade era dada por espaço dividido por tempo.
A velocidade agora, eu calculo a velocidade média, a média das velocidades, certo? E a velocidade eu posso calcular por V0 mais AT, ou V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Primeira, se eu tiver tempo. Segunda, se eu tiver espaço. Não esqueço daquele famoso 3,6 metro por segundo para quilômetros por hora, já que eu tenho que trabalhar no sistema internacional de medidas, que é metro e segundo. Então, se tiver em quilômetros por hora, eu tenho sempre que trabalhar em metros por segundo. Velocidade escalar média, que nem eu falei para vocês. A velocidade escalar média em um determinado intervalo é a média aritmética das velocidades, onde V1 é a velocidade no instante T1, ou seja, no primeiro instante que eu quero saber, e a V2 é a velocidade no instante T2. Como é que funciona isso? Já que essa velocidade ela é variável o tempo todo, então é como se eu estivesse na Via Lagos, por exemplo, aí o carro passa no quilômetro 25 com a velocidade de 80 km por hora. E aí passa no quilômetro 30 com a velocidade de 100 km por hora. Então qual foi a velocidade média no trecho do quilômetro 25 ao quilômetro 30? 80 mais 100 dividido por 2, que vai dar 90. Então a velocidade média dele seria de 90 km. Então eu tenho que saber o primeiro instante e o segundo instante para fechar essa velocidade média. E a aceleração, conforme eu falei para vocês, nada mais é do que a variação da velocidade. Ela é responsável pela variação da velocidade. Então, se ela é responsável pela variação da velocidade, ela é calculada pela variação da velocidade. De que maneira? Basta eu pegar a velocidade final, que aqui está, diminuir da velocidade inicial. O tempo que esse cara na velocidade final e o tempo desse cara na velocidade inicial. É como se eu soubesse, agora eu vou complementar. Eu passei no quilômetro 25 a 80 km por hora às 14 horas. Passei no quilômetro 30 a 100 km por hora às 2 horas e 2 minutos. Tá um exemplo. Então agora eu tenho tempo, tenho velocidade e tenho tempo para poder calcular. Lembrando que eu tenho que passar tudo para metros por segundo para poder realizar o cálculo, tá? Então, ó, ficar atento aqui, vamos definir as duas coisas aqui que são importantíssimas no capítulo anterior e nesse agora. Velocidade é a rapidez com que o corpo muda sua posição. Aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Ela pode aumentar ou diminuir o valor da velocidade. Então, frear também para a física é acelerar, não esqueçam disso. A velocidade é dada pelo espaço dividido pelo tempo, a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. A unidade, metros por segundo na velocidade, metros por segundo ao quadrado na aceleração. Gente, para esse primeiro momento, espero ter podido ajudá-los a vocês começarem a entender. Assistam a videoaula indicada, tanto no site quanto lá no roteiro que eu passei para vocês, para tentar vocês montarem um quadro resumo, tipo esse que eu coloquei para vocês aqui, ó, do Fique Atento, para a hora que vocês forem estudar, saber o que nós estamos falando. Então, diferenciar um movimento do outro e poder trabalhar bem com as equações existentes nesses dois tipos de movimento. Tá ok? Ó, beijo no coração. A saudade é grande demais. Espero encontrá-los logo em breve. Tá ok? Semana que vem nós temos uma avaliaçãozinha, mas vai dar tudo certo, Deus quiser. A saudade, ó, é muito grande. Beijo.